Nós notamos que o euro está subindo, juntamente com o Eurostoxx, o que significa que há fluxos entrando na zona euro, aumentando a demanda por euros diante do dólar. Finalmente, não há sinal de desvio ou desaceleração do impulso neste gráfico. Portanto, estamos relativamente certos de que a Europa continuará liderando. Basically, we can be relatively sure that Europe will continue to be on the leadership side. Bem-vindo de volta, Bruno. Bom dia, Cass. Qual é o principal fator por trás do mercado altista de equities nos Estados Unidos? Vamos começar analisando o gráfico do setor de tecnologia americano. Na parte superior do gráfico, temos a força relativa do setor diante do S&P 500, que tem aumentado de forma relativamente firme desde março. Além disso, os preços têm claramente se aproximado da parte superior das bandas de Bollinger. Em se tratando dos indicadores de impulso, a convergência e divergência de médias móveis ainda está subindo e o oscilador estocástico permanece em território sobrecomprado, o que significa que o mercado está forte. Além disso, de uma perspectiva de longo prazo, o gráfico semanal do Nasdaq 100, que representa as principais large caps, mostra uma forte e firme tendência ascendente desde novembro, sem qualquer perda ou desvio no indicador de impulso. Portanto, a forte tendência altista do setor de tecnologia ainda continua. So we still have here a strong bull trend in technology. Que setores norte-americanos estão sustentando essa tendência altista? As ações cíclicas têm apoiado mais a tendência altista, em comparação com as ações defensivas. Para esta medida, nós usamos uma razão entre o setor de consumo cíclico e o setor de produtos básicos, representada aqui por esta linha de cor preta. A razão tem subido de forma bastante forte, especialmente em abril, e está apenas fazendo uma breve pausa no momento, mas está no topo da faixa, basicamente aguardando uma ruptura. Nesse sentido, esses setores estão ajudando o S&P 500, mas ao analisarmos o gráfico do próprio S&P, notamos que o índice tem estado bastante estável nas últimas semanas, em torno do nível 2.400. Portanto, algo está atrapalhando. E qual setor está freando o S&P 500? Claramente o setor de energia. Nós podemos notar uma grande linha de tendência descendente para o setor de energia dos Estados Unidos. Além disso, a força relativa diante do S&P, representada por esta linha laranja, também tem caído, mas agora está saindo do fundo e se recuperando muito bem de uma nova mínima. Este é o nível-chave a se monitorar para mais sinais de alta. E quais são as metas e os riscos para o S&P 500? Vamos dar uma olhada em duas perspectivas, começando pela de curto prazo. Nós estamos em uma faixa muito estreita, entre 2.400 e 2.380, e a nossa meta para o curto prazo é de 2.450. Como risco, vamos considerar esta nuvem verde, cuja parte superior geralmente age como suporte, em torno do nível 2.350. Com isso em mente, vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Nós notamos que a faixa entre 2.320 e 2.350 também foi uma forte área de suporte durante março. Portanto, temos os mesmos níveis de risco nos dois gráficos, em torno de 2.350. Obviamente, para o gráfico semanal, temos metas de longo prazo, que estão mais próximas ao nível 2.600. 2 semanas atrás, você disse que o Eurostoxx continuaria liderando. Este ainda é o caso? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. 2 semanas atrás, nós estávamos apenas nos aproximando desta grande linha de tendência descendente em torno do nível 3.660 e continuamos lá. Este tipo de comportamento não é muito estranho quando se alcança um importante nível de resistência. O que mais importa é o que está acontecendo em relação aos outros mercados. Diante do S&P 500, a força relativa está atingindo máximas e mínimas mais altas, o que é sinal de um mercado líder que vai continuar. Além disso, esta linha laranja, que representa o euro, está subindo juntamente com o Eurostoxx, o que significa que há fluxos entrando na zona euro, aumentando a demanda por euros diante do dólar. Finalmente,
Não há sinal de desvio ou desaceleração do impulso neste gráfico. Portanto, estamos relativamente certos de que a Europa continuará liderando. Basically, we can be relatively sure that Europe will continue to be on the leadership side. E como anda a situação do Japão? O Nikkei está em tendência altista e ainda vai bem, mas não como o Eurostoxx, esta linha pontilhada preta, que representa a força relativa diante do S&P 500, tem subido nas últimas 2 semanas, mas agora fez uma pausa. Nós notamos que as fortes altas do Nikkei normalmente acontecem quando o iene, representado por esta linha laranja, enfraquece. Basicamente, agora estamos enfrentando 2 níveis-chave de resistência, um nesta linha vermelha, em torno do nível 20.000, e o outro em torno do nível 21.000. Por causa desta pausa, temos que esperar um pouco até que o Nikkei rompa esses 2 níveis de resistência. E os mercados emergentes, eles estão em alta? Os mercados emergentes têm, de certa forma, liderado por algum tempo e devem continuar assim. Começando pela China, que é importante para a economia mundial, a força relativa diante do S&P 500 está aumentando, apesar de ter feito uma pausa recentemente. Além disso, a força relativa da China parou de cair em relação a outros mercados emergentes. Portanto, estamos retomando a liderança. A Índia, pelo contrário, está perdendo a liderança. Após ter passado por uma forte alta desde novembro, com o aumento da força relativa, os ETFs indianos têm passado por uma pausa desde abril. A força relativa diante de outros mercados emergentes também tem caído, permitindo que os outros acompanhem seu desempenho. A força relativa do Brasil diante do S&P 500 está aumentando novamente, assim como a força relativa diante dos outros mercados emergentes, o que significa que o Brasil está acompanhando o desempenho da Índia e continua superando o desempenho do S&P 500. Além disso, não há forte desaceleração ou desvio do impulso e estamos acima da nuvem. Portanto, tudo está relativamente bem. E os mercados emergentes devem continuar superando o desempenho do S&P 500. Em se tratando de riscos, que fatores devemos monitorar de perto? Nós temos analisado os gráficos semanais até agora. Portanto, vamos dar uma olhada no gráfico diário para uma perspectiva de curto prazo. O mercado do petróleo, que é uma outra forma de analisar o setor de energia dos Estados Unidos, recentemente subiu de 43, que é a parte inferior da faixa de negociação, para 55. E desde então, recuou 2/3 dessa alta, para cerca de 50. Como podemos ver aqui, estamos nos aproximando desta nuvem e talvez encontremos uma certa resistência nesta linha vermelha. Portanto, teríamos que rompê-la para termos sinais de alta. Caso isso não aconteça, teríamos um sinal de advertência. Bruno, muito obrigado pela análise. Obrigado pelo convite. Isso é tudo por hoje, mas você pode ver todas as outras análises exclusivas de Bruno Estier assinando o nosso canal no YouTube. Até mais!